Olá, queridos, boa noite, Pai esteja com todos vocês. Eu sou o Israel Miranda e sejam muito bem-vindos à Imago Dei Academy. Você está no módulo de Teologia Bíblica, na nossa segunda aula. E nós estaremos trabalhando sobre a teologia do Antigo Testamento. Você está tendo esta aula gravada, não está sendo ao vivo, porque eu precisarei daqui a pouco sair para fazer um atendimento em um hospital e depois, no horário que seria do nosso culto, da nossa aula, eu terei que ir buscar o meu filho na creche. Então, estou tentando me adaptar a essa realidade para poder servi-los e não faltar. E nós vamos então falar sobre a teologia do Antigo Testamento e hoje especificamente vamos nos deter a algo que se resume ali à primeira parte do livro de Gênesis, especificamente do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo de número 11, ok? E nós vamos trabalhar com vocês a teologia do Antigo Testamento a partir da ideia de uma pequena construção histórica e trabalhar com vocês os momentos decisivos na história da Escritura, na história da redenção e pensar com vocês um pouquinho os temas que a gente percebe que se destacam nestas sessões, digamos, nesses grandes marcos ou então nesses grandes momentos decisivos. E a gente vai perceber que os grandes momentos decisivos começam ali com a criação, depois tem a queda, vamos encontrar ali o dilúvio, depois vem ali a Torre de Babel, a chamada de Abraão e assim por diante. Então hoje a gente vai trabalhar da criação até ali o contexto da Torre de Babel, ok? Então vamos agora aí de fato para a nossa proposta. Nossa primeira parte desta aula é pensarmos sobre da criação até o dilúvio. Isso é de Gênesis 1 a Gênesis do capítulo 6, 7, por ali. E quando nós pensamos em teologia bíblica, nós temos sempre que pensar para ter três perspectivas. A perspectiva de Deus, a perspectiva do homem e a perspectiva da terra. Digamos, a forma como Deus olha o homem, como Deus olha a terra, a forma como o homem olha para Deus e o homem olha para a terra, e a forma como a terra está observando Deus, o próprio homem. Por exemplo, a Bíblia diz que a terra geme. E quando você olha para a Escritura, obviamente que a primeira perspectiva é a perspectiva de Deus. A criação, no começo de tudo ali, Deus é quem está criando tudo. Mas é fundamental a gente também salientar que é fundamental que a gente tome cuidado, valorize Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o famoso Pentateuco, porque eles servem de base, né? O que parece é que o que vamos ler, vamos perceber de Gênesis em diante, pelo menos Gênesis, é a base daquilo que vai se repetindo ao longo de toda a história da Bíblia Sagrada. Isso é muito interessante. É interessante como Gênesis nos dá a base para percebermos aquilo que a gente vai ver se desenvolver ao longo de toda a história. E o que é que nós vimos? Nós vimos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, onde o texto bíblico diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto de Gênesis, ou pelo menos a criação, já nos faz perceber algo interessante. Moisés não tem a pretensão de trazer evidências a respeito de que Deus existe, embora a Escritura mais à frente vai demonstrar que a criação manifesta a glória de Deus. Mas o que parece e o que se percebe é que Moisés está partindo desse ponto, desse pressuposto de que Deus existe. E o contexto, de fato, que Moisés está inserido, o Antigo Oriente Próximo, é um contexto que a divindade é muito cultuada. E aqui a divindade, não me refiro especificamente ao nosso Deus apenas, mas me refiro mesmo à divindade, a algo transcendental. O contexto do Antigo Oriente Próximo é um contexto muito religioso e inclusive a religião está até mesmo relacionada com a política e com outros elementos mais, dado que os deuses, as divindades, de certa forma, eram aqueles que quanto mais o país estava vencendo, conquistando, se expandindo e se estabelecendo politicamente, economicamente, eram sinais de que as divindades estavam ali trabalhando, aprovando e abençoando.
Mas quando você olha para Gênesis 1, obviamente Moisés começa a trabalhar a ideia do monoteísmo, né? A ideia de que há um único Deus. No princípio criou Deus e os céus e a terra. É Deus quem criou. E o interessante é que Moisés trabalha a ideia de a expressão céus e a terra. A expressão céus e a terra aqui em Gênesis percebe-se depois do que vais descrever para frente que é uma espécie de resumo de tudo aquilo que Deus criou, que está relacionado com o que, por exemplo, com os luminares, como o Sol, a Lua, as estrelas, que é o astros, e também está relacionado com aquilo que está na Terra, como aquilo que vai se produzir, como as árvores, os animais. E também se percebe que a ideia de céu e terra aqui envolve aquilo que está relacionado com o firmamento, com as águas, até mesmo com os desertos também. Portanto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a proposta de Moisés ali. E então Moisés vai descrever o que é. Moisés vai descrever o estado desta terra. Moisés vai dizer que a terra era o quê? No princípio era um caos. Ela estava vazia. E dali para frente, então, Moisés vai dizer que, e disse Deus, haja luz. E aqui pode ser também uma referência à ideia de que de um contraponto entre o Deus de Israel e as divindades dos outros povos, ou pelo menos os ídolos que de fato existiam, que muitas das vezes Israel acabou se envolvendo. E, diferente dos ídolos, o Deus de Israel fala. Quando você lê, por exemplo, os salmos estão com muita frequência, quando vão tocar em questão da idolatria, reprovando os ídolos porque eles têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem, têm mão e não apalpam. E aqui no começo já vimos Moisés enfatizando o quê? Que Deus fala. E disse Deus. E sua palavra tem poder. Portanto, o Deus de Israel é um Deus diferente das demais nações, porque ele não é um ídolo, ele é Deus de fato e é um Deus que fala. E quando olhamos para a criação, que nós percebemos claramente? Percebemos talvez que Moisés vai enfatizar, diria Roger Strontat, Moisés enfatiza aqui no mínimo 4 elementos com relação, 4 características com relação à criação. No caso, com relação à pessoa de Deus e à criação. Primeiro, Moisés demonstra que Deus traz ordem ao caos. Por quê? Porque a terra ela se encontra vazia. E então Deus vai começar a ordenar as coisas. Deus, por meio do seu Espírito está ali, da sua palavra, ele vai falar e as coisas vão ser organizadas. Digamos, a terra que se encontra vazia começa a ser iluminada. Venha a clareza. Deus diz, haja luz e haja luz. Deus vai começar a separar as águas. Deus vai começar agora a produzir que venha uma porção seca. Deus vai trazer os luminares, vai chamar dia e noite. Então Deus está colocando ordem no caos que está ali com a criação inicialmente. Portanto, Deus traz o que? Ordem ao caos que está ali. A questão do caos do Gênesis 1 e 1:2, ali alguns debates, e eu não vou entrar neles, se estamos ali a falar a respeito de uma terra jovem, terra velha, se trabalha a ideia de que o caos ali é porque o diabo caiu do céu, mas isso aqui é um assunto que não tenho intenção de discutir, porque o foco aqui talvez eu trabalhar com vocês a ideia aqui do texto, teologia bíblica, sem entrar em alguns pontos mais polêmicos e divergentes. A segunda coisa que Moisés também nos mostra aqui com relação a Deus é o quanto Deus é a fonte da vida. Porque Deus começa a criar, a trazer vida às várias formas de vida. Nós vemos ali as plantas, nós vemos os animais. Deus está trazendo vida, portanto Deus é a fonte da vida. E tudo isso é Gênesis capítulo 1. Depois também percebemos algo aqui interessante, é o quanto também a obra da criação foi boa. O que Deus fez, a criação de Deus era algo bom. Porque diz a Escritura o quê? Que no Gênesis 1, que Deus olhou para aquilo que ele tinha criado
e viu Deus que era o quê? Viu Deus que aquilo que ele criou, de fato, era algo bom, algo positivo. Portanto, o que Deus criou é bom. E então, tem aqui o quarto elemento, que é com relação à criação, que é a ideia de que o que Deus criou, a obra da criação estava completa. Digamos, Deus completou aquilo que ele começou. E a gente percebe que Deus completou aquilo que ele começou quando ele vai estabelecer ali o sábado como dia de descanso. A ideia de que depois de Deus ter criado, Deus diz o quê? Então agora eu vou descansar. Então Deus fez o sábado para descansar. Mas aqui entra um ponto. A ideia de descansar aqui, de Gênesis, não é a ideia de que, sabe, alguém que vai descansar para renovar as suas forças, para renovar as energias. Não é isso. Até porque Jesus disse que ele trabalhava, porque o pai dele trabalhava até aquele momento. Então o pai dele sempre está trabalhando. Mas o ponto, a ideia aqui de Deus descansar, tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com algo que foi concluído, e Deus então agora muda de atividade. Deus sai do criar e agora vai para o sustentar aquilo que ele criou. Deus cria, vê que aquilo que ele criou é bom, e Deus agora vai mudar de atividade. Deus agora não está mais agindo como aquele que está criando. Ele agora vai passar a agir como aquele que está sustentando aquilo que ele de fato acabou criando. Essa é a criação. Isso aí é Gênesis 1 até ali os seus versículos 29, 28. Mas entramos um outro ponto de Gênesis, que é Gênesis dos versículos 21, dos versículos 28 e 29, 26, 27, 28 e 29, onde então Deus vai agora fazer o quê? Criar os seres humanos. E entendo os seres humanos aqui como os agentes de Deus. Depois que Deus cria os céus e a terra e tudo o que ele está constituído, Deus agora vai fazer o quê? Vai criar o ser humano. Vai criar o homem, e diz a Bíblia que ele os criou macho e fêmea. E o interessante é que Deus cria o ser humano como que? Como aquele que é uma espécie de... o ápice dessa humanidade, dessa criação, digamos, é o topo da criação. A Bíblia, inclusive, diz que o ser humano é o quê? É a coroa da criação. E por que tem isso? Porque diferente dos demais elementos da criação, Deus cria o homem com uma espécie de subcriador. Aquele que vai, de certa forma, auxiliá-lo nesse trabalho de sustentar a sua criatura, sua criação. Lembra que Deus agora saiu da tarefa de criar para quê? Para sustentar. Então o homem é uma espécie de subjardineiro, construindo um paraíso no Éden. Portanto, Deus dá ao homem o que? Esta missão de frutificar, de administrar, de dominar. E isso é interessante porque nos leva a perceber o outro ponto. O homem é o quê? É o guardião da criação. O homem deve ser o guardião da criação. E por quê? Porque ele foi criado como imagem e semelhança do Criador. E a ideia de imagem e semelhança do Criador aqui tem a ver com o quê? Primeiro, a ideia da imagem tem muito a ver com algo que no Antigo Oriente Próximo, muito largamente, os imperadores, eles desenvolviam o quê? Colocavam distante da capital onde eles estavam algumas imagens suas que os representavam. Então a ideia de imagem de Deus no homem tem a ver também com o quê? Tem a ver com essa representatividade de Deus que o homem iria ter no contexto da terra. Portanto, quando o homem administrava o jardim, quando o homem cultivava o jardim, quando o homem dominava a terra, o homem estava representando Deus. É como que se Deus o estivesse fazendo por meio do homem. O homem é o embaixador de Deus nesta terra, nesta criação que ele agora criou. Então o homem tem o dever de ser o quê? Guardião. O homem tem um dever de administrar.
É por isso que a teologia reformada, por exemplo, quando vai desenvolver a ideia de cosmovisão e pensar em uma teologia bíblica, fala aqui a respeito dos famosos mandatos criacionais, que são mandatos que Deus está estabelecendo ao homem enquanto cria o homem. Quando Deus cria o homem, Deus ordena, por exemplo, que o homem faça o quê? Que o homem domine a terra, que o homem domine. E dominar ele tem a ver com o quê? Tem a ver com governar, tem a ver com administrar, tem a ver com essa liderança. E a ideia aqui é de que o homem está, então, recebendo de Deus o quê? Um mandamento que é o mandato criacional. Cultural, perdão. O mandato cultural é o mandato que Deus quer que o homem faça o quê? Cria civilizações, cria cultura, faça arte, governe, faça política, administra. Esse é o mandato cultural, em que Deus quer que o homem domine sobre a terra. Também vemos aqui, por exemplo, o mandato social, em que Deus olha para o homem e vê que não é bom que o homem esteja só. E então Deus faz o quê? Deus cria a mulher. E Adão vai então se relacionar com a sua mulher. Ali é o mandato social, que demonstra que o homem não é uma ilha, que o homem foi criado para ser um ser relacional, para se relacionar. E ainda que o ser humano consiga dinheiro, consiga muitos bens, se ele não desenvolver, uma cultura relacional, ele viverá incompleto. Por quê? Porque o ser humano é um ser social e não só é um ser social. Deus também nos ordenou que a gente faça o quê? Que a gente se relacione. Perfeito. Dando sequência aqui, tive um pequeno problema, mas eu já voltei. Então o homem, ele é também o que? Um ser relacional. E Deus nos deu esse mandato quando nos criou, que a gente se relacione. E depois vem ali então o mandato, que é o mandato espiritual, em que Deus ordena que o homem não o toque e não o coma de uma árvore, do fruto da árvore, do bem e do mal, e também que o homem guarde o sábado, no caso ali. Esse é o mandato espiritual que tem a ver com a ideia de Deus ordenar ao homem que o homem separe, se reserve para aspectos voltados para quem? Voltado para o nosso Deus. E isso aqui é Gênesis 1, do versículo Gênesis 1 até ali Gênesis 3. Depois, então, nós vemos ali o que? Vemos um outro marco na história da redenção, na constante teologia bíblica, que é a queda. E então nós vemos o que? Vemos a entrada do pecado onde? No mundo. Nós sabemos que Deus está ordenando que o casal Adão e Eva não tocassem naquilo que eu falei, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como vocês sabem a história, o casal acabou tocando, o casal acabou comendo o que não deveria comer, e então o pecado entra aí no contexto nosso, no mundo. E vem as consequências, obviamente, deste pecado. Mas podemos pensar ainda que, quando olhamos aqui para a questão da queda, nós vemos o quanto a serpente, que ali é o diabo, faz algumas coisas. 3 coisas são interessantes destacar aqui com relação ao que fez a serpente ao levar Adão e Eva, ao induzir-os a pecado ou então a tentação. A primeira delas é que a serpente está acusando Deus de ser mentiroso. Por quê? Porque ele vai pedir a Eva, vai fazer o quê? Ele pede que a Eva mostre, como assim? Vocês não vão comer toda a erva do jardim? E ela diz, não é todas, só alguns, digamos, só uma delas especificamente. E então a serpente vai dizer o quê? Não, Eva, quando vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão, na verdade, se tornar como Deus. Olha como eles estão dizendo que Deus é mentiroso. Por quê? Porque vocês não vão morrer. Quem diz que vocês vão morrer? Vocês vão ser como Deus. Vocês não vão morrer. Então, se nós não vamos morrer, por que então Deus disse que vamos morrer? Então Deus é mentiroso. Então a serpente está fazendo o quê? Está ali dizendo que Deus é mentiroso. A segunda coisa é que a serpente acaba acusando Deus de quê? De mesquinhice. Ou então de mesquinhez. Por quê? Puxa, se comer aquele fruto tornaria o povo semelhante a Deus? Puxa,
é no mínimo Deus ser mesquinho, não querer que o casal coma, se torna como ele. Por quê? Porque Deus quer que o casal ficam como? Ficam ali como estão. Ficam ali, limitados, não têm a dimensão, digamos, do próprio Deus. Então Deus é praticamente mesquinho, né? Digamos assim, porque vocês podem ser muito mais do que vocês são e Deus não vos permite ser. Se Deus é quase que é praticamente um mesquinho. E a terceira verdade, então, a coisa que o diabo faz aqui é a serpente acaba forçando Deus a amaldiçoar os seres humanos. Por quê? Porque o ápice da criação é o quê? Obviamente o quê? É o ser humano. Então a serpente faz o quê? Usa estratégia para quê? Para poder fazer com que Deus seja desobedecido pelo casal e também faz com que Deus seja visto como mentiroso. E se o casal então desobedece a Deus, como sendo, se Deus está mentindo, então vou desobedecer a Deus. Aí o que vai acontecer? A consequência é o quê? É o casal sendo o quê? Sendo amaldiçoado. E de fato isso acontece. O casal é amaldiçoado. Mas, e aí vem a terra, né? Não só o casal. A terra é amaldiçoada. A terra também sofre as consequências dos atos que o ser humano tem ali. Mas nós sabemos que no mesmo capítulo 3 vemos ali uma pequena promessa de redenção, porque Deus agora vai colocar inimizade entre o filho da mulher e a serpente, e no final essa serpente vai ser o quê? Vai ser esmagada por meio do descendente da mulher. E depois disso, então, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar um outro ponto nessa história, além da quando chega a queda, vem as consequências. Nós vemos o que? Nós vemos agora as consequências dessa queda, que vão aí o que? A disseminação do mal. E veremos que o mal está sendo disseminado inicialmente, primeiro por meio de quê? Por meio de conflitos. Conflitos entre os homens. Essa é a primeira consequência, é o primeiro, digamos, depois chega o pecado, o casal, aí vem as consequências do pecado, o mal então que vem desse pecado vai ser o quê? Disseminado, vai se expandir. E a gente percebe então que o mal está se expandindo por meio de quê? Por meio do quê? Dos conflitos entre os homens. E o exemplo é Caim e Abel. Estamos no capítulo 4 aqui já de Gênesis. Adão e Eva têm filhos e Abel e Caim são irmãos, filhos de Adão e Eva. Eles vão oferecer a Deus o quê? Louvor, o sacrifício de oração. E então Caim mata Abel. E então nós vimos o que? Nós vimos claramente o quanto Caim é ruim, é quanto o mal está no coração de Caim. E Caim, mesmo tendo a oportunidade, ele não aceita se arrepender. E ele assim não pede perdão e ele é morto. Ele assassina o seu irmão. Só que não termina ali com Caim. Nós vemos um outro nome chamado Lameque, que vem também ali da linhagem de Caim. E Lameque vai matar o homem que pisou no seu calcanhar e também vai matar outro homem simplesmente porque ele fez alguma coisa assim mesquinha também. E Lameque fala a respeito disso com muito orgulho, sabe? Digamos, eu fiz isso e eu fiz porque eu sou bravo, porque eu sou mau. E isso é o quê? Isso é consequência do pecado. Isso é o mal sendo disseminado entre o ser humano. E quando você lê Gênesis capítulo 4, capítulo 4, esse é o resumo do capítulo 4. O quanto o ser humano está dominado pelo mal e ele agora vai fazer o que? Vai agir de forma que não foi criado para agir. Não foi criado, por exemplo, para maltratar o outro ser humano. Ele foi criado para ser o guardião da criação. E ao invés de conservar a criação enquanto aquilo que Deus criou, como o meio ambiente, mas também a própria vida humana, ele mata a si mesmo. Ele se mata, digamos, o homem sendo o lobo de si mesmo, né? Nós somos os nossos próprios caçadores. Caim mata Abel e Lameque mata
outros homens também ali se declarando como alguém rude e mau. E vem o capítulo 5, temos ali um pequeno espaço de tempo e vemos o quê? Vemos ali muitas gerações, né? Depois que Adão e Eva perdem seu filho Abel, Caim, no capítulo 4, vai descrever toda a sua genealogia, e no capítulo 5, Adão e Eva têm outros filhos, que é Sete, e depois filhas e filhas. Sete é mencionado o seu nome, e de Sete então nós vemos sua linhagem, né? Sete vai gerar Enos, Cainá, Maleleu, Jared, acho que vai gerar Enoque, Metusalém vai gerar, se não falha a minha memória, acho que Noé, Lameque, Lameque vai gerar Noé vai gerar Metusalém vai gerar Noé, se não troquei ali a linhagem de cada um deles. São 10, na verdade, são ali 10 nomes importantes na genealogia de Sete. E de Noé, então, nós vamos encontrar ali o quê? Vamos encontrar os 3 filhos, né? Jafé, Sem e Cã. Mas é interessante que o capítulo 6 de Gênesis, quando chega, ela vai encerrar um ciclo. O ciclo que começa aí na criação. Qual ciclo? Como é que encerra o ciclo? Deus vai trazer o quê? O julgamento diante da perversidade do ser humano. A gente percebe que Deus cria tudo perfeito, tudo bom. Deus coloca o homem para administrar ou representar, sendo seu embaixador. O homem cai, peca. E então nós vemos o quê? Nós vemos as consequências desse pecado, onde o mal se alastra no ser humano. E do capítulo 4 até o capítulo 5, vemos esse alastrar do mal no coração do homem, sendo assassinado, sendo ruim. E então no capítulo 6 nós vemos o quê? Antes mesmo do próprio julgamento chegar, também o que é que nós vemos? Nós vemos algo que vai reforçar isso, o quê? O quanto o homem se tornou depravado, pecador, ruim. Tão pecador que diz a Escritura que ele chegou até Deus, ao ponto de Deus dizer que, ao ponto de Moisés usar a expressão que Deus se arrependeu de criar o ser humano. Obviamente que o arrependimento aqui não é que Deus não seja onisciente, que sabe o futuro e então foi surpreendido. A palavra arrependimento ali no hebraico, ela inclusive, dependendo do contexto que ela está inserida, ela tem vários significados. E isso é um ponto fundamental aqui da hermenêutica. Uma das coisas que é fundamental entender sobre as palavras quando você vai estudar é entender ela dentro do seu contexto. Porque uma mesma palavra ela pode significar outras coisas, várias coisas, dependendo do contexto que ela está inserida. Então a ideia de arrepender-se ali não é que Deus é agora, meu Deus, não. Às vezes tem a ver com o quê? Tem a ver com mudar de ideia, tem a ver com lamentar, tem a ver com se entristecer. Entendeu? Não é que Deus não sabia no futuro e foi surpreendido. Não, é que Deus ficou triste, é que Deus lamenta, é que Deus mudou de ideia. Então Deus está triste. É nesse sentido, tá? De lamentar, ficar triste enquanto o pecado o entristece. E então Deus disse, eu vou destruir o ser humano que eu criei. E nesse contexto todo ali nós vemos o quê? O quanto o ser humano é decadente, totalmente decadente. E então você vê o Filho de Deus se juntando com a filha dos homens, que vai dar os gigantes, promiscuidade, os homens casando sem casamento, que muito provavelmente tem a ver ali com relações não normais, como deveria ser. E vemos ali a depravação do ser humano como consequência do quê? Do pecado. Mas Deus está dos juízes. Deus vai castigar. Deus condena. E o interessante, o juízo de Deus é justo sempre. O juízo de Deus é sempre acompanhado com o quê? De uma retidão. Por quê? Porque é uma resposta àquilo que eles estão fazendo. Eu costumo dizer que a ira divina, ela é sempre consequente e nunca antecedente. Digamos, a ira divina não se manifesta antes dele expressar e manifestar o seu amor. Ela sempre se manifesta
como consequência dessa rejeição ao seu amor, que é manifestado por meio de alerta, por meio de profecias, por meio de oportunidades. E você vê isso ali no texto de Gênesis 6, por exemplo. Antes de Deus fazer o julgamento, Deus levanta Noé. E Noé faz o quê? Apregou para o povo. E quem diz que ela pregou é o Novo Testamento. Mas o povo não dá credibilidade. Deus manda Noé construir uma arca. O povo não dá credibilidade. Acham que ele é louco. Então, depois daquilo que Deus está graciosamente agindo para dar oportunidade e não acontece, então vem o quê? Vem o juízo. E vou lhes falar algo muito sério. É interessante como esse primeiro ciclo da história bíblica é muito o resumo do que acontece no contexto de toda a Bíblia. Deus cria o homem, Deus cria tudo, tudo perfeito, o homem se rebela, Deus dá oportunidades, o homem não se arrepende e Deus traz o juízo. Esse é o resumo, inclusive. Você vai ver isso se repetir ao longo de toda a história da Escritura. Mas o que acontece? Se o capítulo 6, o capítulo 7 do livro de Gênesis trabalham para nós, apontam para nós, aí encerra esse ciclo, que é o ciclo de um juízo em que Deus condena, em que Deus traz o julgamento, em que Deus de fato castiga o povo. O que nós vamos perceber? Que depois disso chega um outro